3 dias antes de tomar posse no concurso dos meus sonhos, me ligaram falando que eu havia sido desclassificada. Eu sofri uma grande injustiça, mas eu não desisti. E essa é a minha história. Meu nome é Geilza Diniz, eu sou juíza de Direito no TJDFT e professora de Direito Processual Penal no Gran Cursos Online. Eu nasci em Roraima e o meu pai, por causa da profissão dele, acabou que viajava muito pelo Brasil todo, mas principalmente entre Boa Vista e Brasília. Então, a minha vida toda de estudos foi dividida entre essas duas cidades. Durante todo o ensino médio, eu pensei em ser médica. Meu pai era médico também, eu gostava muito, gostava das histórias dele, gostava do trabalho dele, assistia coisas de medicina. E a minha mãe e a minha irmã diziam muito que eu tinha que fazer direito, que eu tinha perfil, que eu tinha que ser advogada, que eu falava muito bem. E fui fazer a faculdade de Direito meio que para agradar minha mãe. E o meu pai, uma vez eu estudando ainda para o vestibular e fazendo a faculdade, o meu pai sentou do meu lado, eu estava estudando biologia, anatomia. Aí meu pai olhou e falou assim: filha, você tem certeza que você quer mesmo medicina? Aí eu fiquei olhando para ele, eu falei: eu tô já começando a ter dúvida. E ele falou: se você tá querendo ser médica por minha causa, você tá liberada disso. Eu não faço questão, eu até prefiro que você faça direito. E aí no outro dia eu tranquei o cursinho para medicina e continuei fazendo a faculdade de Direito e não me arrependi. E já nos primeiros meses a gente começou a estudar ética, a diferença de ética e direito, moral e direito, e eu me apaixonei por aquilo, uma discussão até mais filosófica do que jurídica mesmo, mas eu fiquei muito apaixonada. Até que um dia, um outro promotor, que era nosso professor de direito penal, que sempre foi o meu forte na faculdade penal, e aí ele chamou a gente para assistir um júri, era um júri muito famoso, era um homicídio assim terrível que tinha acontecido na cidade. E durante o júri, eu fiquei impressionada com a atuação do juiz. E olha que todo mundo acha estranho, porque assim, juiz no júri não faz tanta coisa assim para quem olha de fora, né? Mas eu fiquei assim encantada com o fato dele organizar. Tudo que dava algum problema, quem organizava era ele. A calma do júri era por causa dele. E isso me chamou muita atenção. E eu fiquei sabendo que o melhor curso para magistratura era aqui em Brasília. E eu fui atrás desse curso e eu teria que vir. Só que eu formei com 20 anos, eu era muito nova. E o meu pai não deixava de jeito nenhum. Meu pai falou para mim que não, que eu tinha que estudar lá em Roraima mesmo, sendo que lá não tinha nenhum curso. Aí eu tive uma grande ideia e um grande anjo na minha vida. Eu conversei com uma amiga minha da época da escola, que morava aqui em Brasília, e falei pra ela: eu preciso de um lugar que meu pai deixe, porque morar sozinha num apartamento sozinha, meu pai não vai deixar. E ela descobriu um pensionato de freira e que você dormia num quartinho só. E ela foi atrás, filmou, me mandou e falou assim: Geilza, aqui teu pai vai deixar, porque é de freira, só tem mulher, tem que chegar no máximo até meia-noite. Você vê, e eu ainda pensei, eu falei: gente, eu vou morar num lugar pior, né, do que eu moro e tudo. Mas eu falei: se eu quero realmente, se é o meu objetivo de vida, eu vou tentar isso. E aí levei tudo pro meu pai, mostrei pra ele tudo aquilo que ela tinha me mandado e insisti, até que ele deixou. Hoje eu olho com maior orgulho, mas na época eu sofri demais, né? Então assim, eu sempre fui muito família e de repente eu fiquei morando num lugar sozinha, estudando praticamente o dia inteiro. E foi um período duro pra mim, foi um período assim de muito crescimento. Eu queria ser juiz em Roraima, né? Nasci em Roraima, fiz a faculdade em Roraima. A minha família, a maioria da minha família mora lá, então o meu sonho era ser juíza lá em Roraima. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei estudando para o concurso de Roraima, focada, eu fui fazendo todos os concursos que iam aparecendo. No primeiro ano de estudo já, eu percebi que a minha base da faculdade não daria para um concurso. Os estudos são muito diferentes. Então eu fiz um estudo assim quase que de revisão da faculdade inteira, mas agora com um foco para os concursos. Até que depois de mais ou menos um ano e meio de estudo, bem focado, né, com tudo isso, eu passei no meu primeiro concurso que eu exerci, que foi de advogada da União. Então eu fui advogada da União, consegui pela colocação ficar aqui em Brasília mesmo e eu quase desisti do meu sonho de ser juíza. Até que um dia o meu chefe tinha um parecer que eu precisava fazer em 24 horas, era um caso com muita repercussão no Brasil, era perante o Supremo e eu escrevi nessas 24 horas 92 páginas. E eu não sei se eu estava de TPM, eu não me lembro o que aconteceu, mas eu estava assim esgotada, com os nervos à flor da pele. E aí eu fui mostrar para ele, apresentar para ele o parecer, ele folheou, não leu tudo, deu uma folheada, até que ele
olhou uma palavra, assim, ele olhou através. Eu coloquei alguma coisa através de tal coisa, assim, pegou o negócio de furar a carta e furou o meu parecer. Isso aqui é atravessar. Isso que você disse não é atravessar, é por meio de, por intermédio de, vai lá e refaz. Aquilo me deixou profundamente, assim, revoltada, indignada, humilhada, tudo junto. E depois ainda fui ver que podia usar o através. Nem era tão errado assim. E aí eu voltei com tudo. Aí eu falei, não, eu não vou desistir do sonho de ser juíza. É o que é para eu ser tudo. E eu voltei a estudar muito. E aí eu comecei a me dar bem nos concursos. E eu passei no meu primeiro concurso de juíza lá em Roraima, no TJ de Roraima. 3 dias antes do dia da posse, eu com passagem comprada, com toga comprada, com tudo comprado, me liga uma pessoa da comissão de concurso e diz assim, Geilza, você não vai poder vir para a posse. Você foi desclassificada por falta de prática forense. Bom, eu entrei com uma ação judicial contra isso, a gente reverteu, só que demorou 2 anos para eu conseguir tomar posse lá nesse concurso de Roraima. Enquanto isso, eu tirei forças não sei de onde para continuar estudando, porque tinham muitos outros concursos de juiz. Depois de mais 2 anos nisso, eu comecei a passar no concurso aqui do TJ do Distrito Federal e acabei optando por permanecer aqui no TJDF. Você só tem muitas aprovações quando você também tem muitas reprovações. Isso é o normal. O GRAM, para mim, é uma grande história de amor. Quando, pela primeira vez, eu recebi o convite do professor Aragonê, ele falou para mim sobre o GRAM e perguntou se poderia me indicar. E eu, a princípio, coloquei milhões de dificuldades, até que eu resolvi fazer um teste. E eu sou absolutamente encantada com o GRAM, tanto pela excelência de todo o material, das videoaulas, PDFs, tudo que ele disponibiliza, não tem nada mais ou menos no GRAM, como também pela parte atrás das câmeras, que os alunos não veem, do jeito que a gente é tratado. Então, o respeito pelo professor, a escuta ativa a tudo que o professor leva, todas as sugestões, isso para mim é algo muito diferente. E com esse mecanismo de aulas ao vivo, a gente tem muita interação com os alunos. Então, muitos alunos meus eu conheço pelo nome, eu acompanho a trajetória, eu sei das dificuldades. Eu já tive aluna que me mandava foto estudando com a mãe no leito de um hospital com câncer e me mandava foto e eu, vai lá, continua, tô rezando por você. Então, tudo que eu pensava foi por água abaixo. Eu tenho muito contato com os alunos, eu me sinto muito na casa dos alunos. Isso, para mim, é o que realmente importa, é o que me mostra na minha profissão de eu ter uma utilidade, algo bom para entregar ao próximo, muito mais do que salário, muito mais do que estabilidade, muito mais do que qualquer outra coisa. Eu sou Geilza Diniz, sou professora de Direito Processual Penal no GRAM e juíza do TJDFT. Aqui todo mundo pode, eu sou GRAM.